Graça e paz, meus irmãos, que alegria podermos mais uma noite juntos, mesmo que de maneira virtual, cada um em sua casa, meditarmos na palavra de Deus, rendermos a nossa adoração com o coração grato diante deste Deus que tem nos preservado, nos dado sabedoria, graça, nos livrado de dificuldades e, em meio às dificuldades, acalentado os nossos corações e nos suprido. Este Deus que nós vamos adorar nesta noite. Eu gostaria de ler com os irmãos, para começarmos o culto desta noite, o texto que está lá em Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Este Deus enviou o seu único Filho, o Deus verdadeiro, o Deus que nos servimos, para morrer numa cruz e assim nos libertar do império das trevas e nos transportar para o seu reino. Que Deus maravilhoso é este! Um Deus que cuida, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que preserva todas as coisas. Como o verso 17 diz, nele tudo subsiste. Só estamos respirando, só estamos assistindo este culto, só estamos fazendo as atividades que estamos fazendo, porque Ele está com a sua poderosa mão permitindo, porque nele tudo subsiste. Este é o Deus poderoso, forte e maravilhoso que nós servimos. Vamos, meus irmãos, orar neste momento com o nosso irmão presbítero Rafael. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus de amor, pela tua bondade, a tua misericórdia, pedindo a Deus que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos fortaleça, ó Deus, para te servir mais e mais e melhor. Estamos agradecidos em Ti, ó Deus, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, tem controlado as nossas vidas. Estamos parados, temos problemas, estamos numa pandemia, mas o Senhor tem nos fortalecido. Muito obrigado, ó Deus de amor, porque a nossa família vai bem, a família cristã, a família da igreja está bem, e nós estamos agradecidos em Ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos alimentado física e espiritualmente. Sabemos que tudo provém de Ti. Nada temos, nada somos sem o Senhor. Pedimos, ó Deus, pelos irmãos da igreja, todos aqueles que têm pedido as nossas orações, as pessoas que têm problemas, que estão enfermos, ó Deus, de acordo com a Tua santa e divina vontade. O Senhor estenda a Sua mão sobre cada um deles, ó Deus. Abençoa, Deus, a minha casa, a minha família, o meu povo, e que eu possa, Deus, estar Te servindo mais e melhor. Mais uma vez pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, pedindo pelos pregadores da noite, que o Senhor esteja abençoando e condicionando, ó Deus, a dar o recado da Tua palavra. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Amados, para o nosso momento de quebrantamento na presença do Senhor, para que Ele encontre corações prontos para adoração e para receber a Sua palavra, vamos confessar a Ele nossos pecados, nossas culpas, vamos nos quebrantar na Sua presença. Antes da oração, eu quero ler em Miqueias, no último capítulo deste profeta, que é o capítulo de número 7, do verso 18 em diante. Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoas a iniquidade
e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus dispensa a misericórdia dele. E o texto aqui diz que Deus jurou que ele seria misericordioso para sempre com o seu povo. Essa é a razão porque o povo de Deus nunca foi, nunca será destruído da face da terra. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esse é o povo da aliança. E Deus jurou ser misericordioso e perdoar os pecados. Mas ele apela também: arrependam, confessem. E é isso que nós temos que fazer. Deus é fiel em cumprir a parte dele. E nós também precisamos ser fiéis em cumprir a nossa parte. Reconhecer, confessar e nos quebrantar na presença de um Deus santo. Vamos orar nesse momento e o presbítero Joel fará esta oração. Pai Santo, Pai de infinita bondade, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. O Senhor tem cuidado, ó Pai, da tua igreja, do teu povo, ó Pai. O Senhor tem sustentado, ó Pai, as famílias da tua igreja, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós somos imensamente gratos por isso. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado meios, ó Pai, de poder cultuar ao Senhor, ó Pai, através da internet, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que se fosse da tua vontade, ó Pai, logo possa passar, ó Pai, essa pandemia e possamos, ó Pai, estar congregando na tua casa, honrando e glorificando o teu excelso e maravilhoso nome. Pai, nesse momento, ó Pai, nós nos humilhamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe, ó Pai, as nossas transgressões, ó Pai. Perdoe, ó Pai, as vezes que nós agimos, ó Pai, contrário à tua vontade, agimos, ó Pai, de forma que venha entristecer o coração do Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo, que o Senhor nos perdoe, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, olhe para a nossa vida, para o nosso íntimo, ó Pai, aquele pecado, muitas vezes, que nós oculto, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, traga nosso pleno conhecimento, ó Pai, para que possamos, ó Pai, apresentar diante do Senhor, e que o Senhor, ó Pai, perdoe, ó Pai, todos os nossos pecados, ó Pai. Cuide, ó Pai, do teu povo, ó Pai, cuide, ó Pai, da tua igreja, ó Pai, abençoe ricamente, ó Pai, o pastor Maico, o pastor Edival, ó Pai, que tem estado à frente, ó Pai, das pregações. Use a cada um deles, ó Pai, que tem pregado a Tua palavra de forma fiel, ó Pai, para que Teu povo, ó Pai, seja instruído com a Tua palavra e que essa instrução, ó Pai, que esses ensinos, ó Pai, nos leve, ó Pai, ao arrependimento de nossos pecados, ó Pai, e que possamos, ó Pai, ter uma vida mais santa diante do Senhor. Nós te pedimos nesse momento que vamos ouvir da Tua mensagem. Capacite o teu servo, ó Pai, que estará instruindo, que essa mensagem, ó Pai, mude a nossa vida, mude, ó Pai, a nossa maneira de pensar, de agir, ó Pai, que tudo que venhamos a fazer, ó Pai, seja, ó Pai, para a honra e glória do teu excelso e maravilhoso nome. Aceite, ó Pai, o nosso culto, aceite o nosso louvor. É no nome santo do teu Filho amado Jesus a que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos agora, meus irmãos, adorar o nosso Deus com a equipe de cânticos. Yeah.
Meus irmãos, daremos continuidade à mensagem da semana passada, portanto, peço que você abra em Atos, capítulo 17. Nós faremos a leitura do verso 22 ao verso de número 34. Momento em que Paulo está em Atenas, momento em que lá ele confronta a idolatria, e agora no Areópago ele vai fazer o seu discurso, a sua pregação, trazer a sua mensagem para aqueles sábios, filósofos, estudantes, curiosos, homens que estavam ali ao redor, e onde ele vai expor a palavra do Senhor, onde ele vai evangelizar de uma forma maravilhosa, instrutiva para cada um de nós. Por vezes nós ficamos pensando em nossas conversas de evangelização, como abordar, de que maneira começar, qual deve ser o tom daquilo que conversamos, e Paulo aqui muito nos ensina de que caminho seguir, como colocar as palavras. Nós vamos ver que de uma maneira simples, porém muito profunda, Paulo ele fala àqueles homens da época, sábios, curiosos, estudiosos, mas ele não se atemoriza, porque ele o faz no poder do Senhor. Vamos ler então Atos 17, do verso 22 em diante. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Palavra de Deus que servirá de instrução para a mensagem desta noite. Meus irmãos, que discurso maravilhoso, que pregação maravilhosa esta do apóstolo Paulo. Paulo, ele não negociou a verdade para agradar o seu auditório, ele não negocia as doutrinas de Deus para que, como é dito no verso de número 21,
Todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão de ouvir as últimas novidades. Paulo, ele vai deixar atrativo aquilo que ele estava falando, mas ele não vai negociar as verdades bíblicas. Ele é simpático com o seu auditório, ele é simpático com o público que estava o escutando, mas ele coloca o dedo na ferida e conclama todos ao arrependimento. Ele vai contestar a idolatria, ele vai mostrar que o homem está perdido, que o homem ele precisa se arrepender, e ele vai apresentar a solução para tudo isso, que é Cristo Jesus. Como eu coloquei no início, às vezes nós ficamos pensando como que nós devemos evangelizar. E Paulo aqui ele começa falando o quê? Do Deus Criador. É assim que ele vai começar o seu discurso em Atenas. Rapidamente, uma breve contextualização. Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária. Nessa sua segunda viagem missionária, ele tem uma visão onde diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então vai para a Macedônia, tem ali um contato com a cidade de Filipos, onde uma igreja ali é formada. Na cidade de Filipos, Paulo ele é açoitado juntamente com Silas. Ele vai para a prisão após expulsar um espírito adivinho. Ele vai para a prisão. Na prisão, à meia-noite, enquanto cantava e orava, a prisão se rompe. O carcereiro se arrepende dos seus pecados. Ele e a sua família são transformados. Paulo, então, na sequência, vai para Tessalônica, onde ali também uma igreja é formada e 2 cartas são escritas posteriormente a eles, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Nós vemos que lá em Tessalônica, Paulo ele então tem que pregar, ficar apenas por 3 finais de semanas, ensinando, pregando, indo às sinagogas, discorrendo a respeito de Cristo, aquilo que nós falamos na quarta-feira, e ele então é acusado de perturbar o mundo, é acusado de transtornar o mundo, e os judeus o perseguem. Paulo e Silas vão então para Bereia. Lá novamente Paulo prega o evangelho, prega Jesus Cristo, a transformação, e aqueles judeus movidos de inveja que estavam lá em Tessalônica, agora vão para Bereia, e Paulo então tem que sair de madrugada, e ele vai então para Atenas, onde lá ele esperaria Silas e Timóteo, que ficaram lá em Bereia. E enquanto Paulo esperava ali em Atenas, andando pelas ruas de Atenas, vendo aqueles monumentos, aqueles altares, deuses, como coloquei semana passada, em muitos escritores da época diziam que era mais fácil encontrar deuses, imagens de deuses, do que homens na cidade de Atenas. Aproximadamente 30.000 altares, imagens havia naquela cidade. É dito no verso 16 que enquanto Paulo esperava, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. E Paulo então ele vai pregar na sinagoga e vai pregar também nas praças. Veja que o intuito de Paulo a Atenas era tão somente esperar Silas e esperar Timóteo, para então darem sequência na viagem missionária. Mas enquanto Paulo está ali em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria. Ele se revoltava em ver a honra que deveria ser dada ao Deus verdadeiro sendo dada a deuses falsos, a ídolos, a ver aqueles homens perdidos em trevas, como nós lemos no início lá em Colossenses. E ele então começa a pregar, começa a anunciar, e duas classes de filósofos, os epicureus e os estoicos, contendem com Paulo e chamam-no de tagarela. Aqui que você está ciscando, falando sobre Cristo e a ressurreição, que eles entendiam ser um casal de deuses, né? Um Deus masculino e um Deus feminino. Cristo e a ressurreição, pelas palavra de ressurreição no grego, parecia no feminino, parecia ser uma entidade feminina.
E eles, o que você está dizendo sobre isso, sobre Cristo? Tagarela, aquele que fica catando imagens, como a ideia de um pássaro que fica catando grãos no chão, de uma ideia que fica, de uma pessoa que fica pegando pensamentos soltos, sem concatenar as ideias, sem formar uma opinião concreta. O que é que você está falando, Paulo? E esses epicureus, homens sábios de sua época, que discutiam sobre filosofia, sobre a vida. Os epicureus diziam que você tem que buscar o prazer. E os estoicos diziam que você tem que aceitar a vida como ela é. Os epicureus eram materialistas. Vamos falar, os ateus não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em muito das divindades em que ali estavam. E os epicureus eram panteístas. Tudo é Deus. Deus é o capim, Deus é a árvore, Deus é a folha. E é entre esses homens que contendiam com Paulo que eles pegam Paulo e levam-no para o Areópago. E lá no Areópago, nesse conselho que de fato julgavam as novas doutrinas, as novas filosofias que chegavam na cidade, é que Paulo agora está diante desse conselho, desses homens, e então eles levam, como no verso 20 é nos dito, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. A Cristo. Paulo anunciou a Cristo. Paulo anunciou a ressurreição. Esses homens chamaram isso de coisas estranhas. Homens perdidos em trevas, que agora vão ouvir falar, já estavam ouvindo e vão ouvir falar mais um pouco sobre a luz deste mundo, Cristo Jesus. Veja que o ponto que eu quero chamar a atenção neste momento é para a introdução. Então, Paulo, o que eu fiz aqui foi uma rápida contextualização até o momento que nós estamos. Paulo, então, levado, como o verso 19 diz, então, tomando consigo, levaram até ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é esta, coloca-o diante do conselho, e a ideia é que uma quantidade enorme de estudantes, de filósofos, de curiosos, de homens estavam ali, então, para ouvir o que Paulo tinha para falar. Enquanto Paulo andava pela cidade, ele viu um altar ao Deus desconhecido. Os gregos, eles eram tão religiosos, como o apóstolo Paulo vai falar, que eles tinham até medo de, porventura, deixarem de contemplar uma divindade e essa divindade se irar contra eles. Então, para não correrem este risco de fato esquecerem algum Deus falso, logicamente que nós sabemos, mas na mente deles, aquilo que era verdade, em que Paulo vai pegar a verdade deles e jogar pelo ralo e dizer isso é mentira, conheçam a verdadeira, aquilo que é a verdade, o que eles faziam ao Deus desconhecido e faziam altares a esse Deus por medo de irar alguma divindade. Há uma história escrita no livro O Autor Melquisedeque, em que 600 anos antes de Cristo, uma praga muito grande na cidade de Atenas foi espalhada, e eles tinham orado a tantos deuses e nada foi aplacado, até que eles chamam um homem de outra região que vem e ele diz, então, vocês já oraram para todos? Então vamos orar, vamos clamar a um Deus que não seja nenhum Deus desta imagem de vocês. Então é dito, na história deste livro, que é algo muito interessante, que tem muito sentido, eles então pedem para essa divindade, a que eles não conheciam, que não era nenhum dos deuses que ali estava espalhado, e de fato a praga ela cessa, eles fazem até, a história conta,
se colocaram ovelhas nos pastos, e se as ovelhas dobrarem os seus joelhos, é porque essa divindade que nós não conhecemos, que não é nenhum dos nossos deuses, está nos escutando, e a história diz que de fato as ovelhas se curvam, e eles, por não saberem que Deus era esse, eles colocam um altar escrito ao Deus desconhecido, que não era nenhum dos deuses que eles serviam até o presente momento, mas que de fato os sanou naquele momento, e eles então fazem esse altar, aquele Deus que eles não conheciam. E o cenário então ali está pronto para que Paulo futuramente viesse e pregasse como nesse discurso. Essa é uma história muito interessante de como chegou até esse altar, e é esse o momento que Paulo utiliza, a oportunidade que ele utiliza para pregar do Evangelho ao Deus desconhecido, ao Deus que vocês têm um altar, mas não conhecem, a este Deus que vocês, como ele diz, pois esse que adorais sem conhecer, pois esse que vocês adoram na ignorância de vocês, esse é o Deus que eu conheço, e é o Deus que é verdadeiro, porque todos os outros deuses que vocês adoram são falsos. Mas Paulo, ele começa de uma maneira sutil. Ele começa a sua introdução de uma maneira a chamar a atenção do seu auditório. Ele não chega com os dois pés nos peitos das pessoas, mas ele começa numa fala que chama a atenção. Como ele diz, então, Paulo levantando-se no meio do Areópago, no meio daquele conselho, no meio das pessoas que estavam ali o ouvindo, este conselho, novamente só para frisar, ele identificava aquilo que estava sendo pregado, se era prejudicial ou não para a cidade, e então Paulo está diante de um lugar que iria examiná-lo, e olha que interessante, senhores atenienses, já chama a atenção de todos eles, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Meus irmãos, vejam que interessante ali, como que Paulo ele começa a dizer essas coisas. Vejo que em tudo és acentuadamente religiosos. A palavra ela também pode ser traduzida como supersticiosos, mas o que nos parece que Paulo quer chamar a atenção é: vocês são religiosos. Eu vejo que vocês têm o senso de adoração. Vocês adoram. E nisso, imagine, numa cidade impregnada de deuses, impregnado de idolatria. Quando ele fala, vejo que vocês são religiosos, opa! Ele desperta a atenção dos seus ouvintes. Não faltava religião em Atenas. O que faltava era o conhecimento do Deus verdadeiro. Era o conhecimento do Deus verdadeiro que faltava em Atenas. E quando Paulo anda pela cidade, ele não vai turistando, mas tão somente turistando e sem preocupar no seu coração a todo momento, pensava no Evangelho, pensava em Cristo, pensava nas pessoas fora de Cristo, e ele utiliza esse altar ao Deus desconhecido, ao Deus em que eles adoravam sem conhecer. Esse, ele vai dizer, esse é o Deus desconhecido. Vocês adoram sem conhecer. Esse é o Deus que eu vos anuncio. O Deus verdadeiro. O Deus em que não pode ser representado por imagens, como vocês têm feito. O Deus verdadeiro que enviou o seu único Filho, Cristo Jesus, para morrer numa cruz e para dar salvação. E veja como que ele começa então a expor diante, quando ele coloca do altar do Deus desconhecido. O Deus em que eles adoravam na ignorância, Paulo agora vai trazer luz. E o primeiro ponto que ele começa, esse Deus, ele é Senhor do mundo. Não precisa de templo, nem de ritual cultico para existir. Ele simplesmente é. Veja que interessante, no meio de um lugar politeísta, o que Paulo vai fazer aqui é apresentar o único Deus verdadeiro. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Está no verso 24. Nem é servido por mãos humanas,
como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Algumas ideias dos filósofos em que Deus era a própria criação, outros que diziam que Deus ele estava muito longe da sua criação. O que Paulo faz é colocar todas as ideias no lugar, apresentando então que Deus, Ele é o Criador. O Deus desconhecido, o Deus em que eles não contemplavam, este Deus, o verdadeiro Deus, em que Paulo ali estava apresentando eles cegos em seus conhecimentos a respeito de Deus, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ou seja, Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus grandioso, Ele é o Deus que fez do nada e trouxe à existência o mundo. Imagine aqueles filósofos que ficavam pensando de onde viemos, para onde vamos. Alguns diziam, será que a matéria é eterna? Ou a matéria passou a existir em algum momento? Que Paulo faz, ela passou a existir em algum momento. E essa que passou a existir a um determinado momento não é fruto da evolução. Há uma mente que projetou todas as coisas e este é o Deus que vocês não conhecem, que eu estou apresentando para vocês agora, o verdadeiro Deus que fez o mundo. Não só fez o mundo, mas reina sobre o mundo, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Há um filme chamado Fúrias de Titãs, em que Zeus está conversando lá com outro deus, né? Os deuses da mitologia grega, em que ele está ali conversando com outro Deus, dizendo, os homens pararam de orar, os homens pararam de acreditar em nós, e então nós estamos enfraquecendo. Era assim a visão que os gregos tinham, em que eles tinham que orar para fortalecer os deuses, e os deuses necessitavam das orações deles, e eles necessitavam clamar e clamar e clamar para ver se algum deles atendia. O que Paulo faz é jogar pelo ralo tudo isso e dizendo, Deus fez o mundo e tudo que nele existe, e nem é servido por mãos humanas. Não é Deus que precisa do homem, mas é o homem que precisa de Deus. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, como se o homem pudesse modelar, como se o homem pudesse criar Deus. E é por isso que ele vai dizer no verso de número 29, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Quando nós vamos lá para 1 Reis, abra comigo, por gentileza, 1 de Reis, capítulo 8, verso 27, diz, mas, de fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Eis que os céus e até mesmo o céu dos céus não te podem conter. Um Deus que é infinito, um Deus que é eterno. Este Deus que é eterno, que é infinito, foi Ele quem criou, como nós lemos e sabemos por intermédio de Cristo Jesus. Ele não é servido por mãos humanas. Pelo contrário, é o homem que precisa de Deus. Veja que Ele cria, Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, Ele é dono de todas as coisas criadas. Por mais que você queira ou não, nós vemos na geração uma seguinte frase que repercute: meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras? Não. O Senhor que criou. É Ele que pertence. E é da maneira que Ele quer que vivamos que nós devemos viver. Caso contrário, estamos em desobediência a esse Deus que é Criador. Como se de alguma coisa precisasse. Ele é o Todo-Poderoso, o Autossuficiente. Nós é que precisamos dele. Ele vai dizer na sequência
meus irmãos, verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. No final do verso 25 ele diz, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo está tirando esse início de Isaías, capítulo 40, Isaías capítulo 42, verso 5, e vejam que o que é interessante que Paulo faz, ele não vai ficar citando referências de Bíblia, porque aqueles homens não conheciam Bíblia, mas ele vai trazer a mensagem da Bíblia de uma forma explicada a todos eles. O que ele está pegando é doutrina da Bíblia, sem ficar falando as referências, aqui está em Isaías, aqui está em tal lugar, mas ele está pregando na sua conversa, no seu discurso, Bíblia. Esse é um grande exemplo de como devemos evangelizar. Na conversa no ponto de ônibus, na conversa na escola, na conversa no trabalho, você vai falando Bíblia. Você vai falando quem é o Deus que você serve. E quando você vê, você está falando de Bíblia, discorrendo a respeito do Deus, expondo o Evangelho. E é assim que Paulo vai nos ensinar. Esse Deus, ele é Senhor, esse Deus é Criador, esse Deus, ele é bondoso. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele criou todas as coisas, ele não é a criação. Ao mesmo tempo que ele criou, ele está acima da criação, ele se envolve com a criação providencialmente, mantendo, e é por isso que ele coloca aqui, é ele que dá vida, é ele que dá respiração e tudo mais. É ele quem supre as necessidades. Ele criou, ele sustenta. Em Colossenses nós lemos, nele tudo subsiste. Em Cristo Jesus, tudo subsiste. Que início maravilhoso em que o apóstolo Paulo aqui já nos traz. O Deus Criador. Aqueles homens, nas suas mais variadas filosofias de vida, de como começou o universo, o que o apóstolo Paulo faz? Deus. O Deus que vocês criaram no altar, que vocês não os conhecem. Todos os outros são falsos. Esse é o verdadeiro Deus. Ele trouxe à existência o mundo do nada, pelo seu poder, ele criou, ele é o Senhor dos céus e da terra, os santuários não podem contê-lo, ele não pode ser representado por imagens de ouro, prata ou qualquer outra coisa. Na sequência ele vai partir mostrando que o homem é a criação de Deus. Os gregos consideravam-se superiores e todos os outros dali fora eram bárbaros. Se consideravam uma raça mais superior. E o que ele vai mostrar então, após mostrar Deus, o Deus que eles não conheciam, fazendo conhecido agora a eles, ele vai mostrar então a origem da humanidade, ao que eles também desconheciam, e agora ele apresenta, de verso 26, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que Paulo faz aqui no seu discurso, novamente, sem citar referências bíblicas, mas pregando a Bíblia, ele vai mostrar então Adão, de um só homem. Todos nós viemos. E aquela ordem de se multiplicar sobre a face da terra, o mandato social que Deus dá, é isso que ele aqui está explicando. De uma só fez o homem, fez toda a raça humana, de um só. Fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, e estabeleceu os limites da sua habitação. O que ele está falando é que Deus criou o homem, deu a ele a capacidade de se reproduzir. Isso deveria ser feito para a honra e glória do seu nome, mas houve o pecado. Por isso a necessidade do arrependimento, como ele vai falar embaixo. E este Deus que dá vida a este homem, que sustenta, dá respiração, dá tudo aquilo que ele precisa, esse mesmo Deus que controla a vida de todos eles. Porque ele diz,
Ele que fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Se nós formos olhar para a história, nós vemos que tem momentos em que impérios sobem, instantes depois impérios caem. E tudo isso está orquestrado pelo Senhor. Aqueles homens estudiosos, filósofos, que gostavam de estudar a história, que Paulo está falando, a história é governada por este Deus. É Ele quem estabelece os limites da sua habitação e tudo o que acontece. Faz uma aplicação, fazendo uma aplicação para o nosso tempo. Há o tempo do corona aparecer e há o tempo que o corona vai deixar de existir. Não sabemos quando será este momento, mas o que nós sabemos é que tudo já está estabelecido por Deus. Haverá um momento, houve um momento em que nós nascemos, crescemos, nos movemos, como aqui é dito, neste Deus, mas haverá um momento em que a nossa vida chegará ao fim. E tudo isso está estabelecido por Deus. Ele passa então, mostra o Deus Criador e mostra que o homem, todos foram criados a partir de um único. E ele vai dizer então que esse Deus que criou, ele pode ser encontrado. Não é um Deus distante como aqueles gregos achavam, o Deus que ficava muito distante, em que eles tinham que fazer as suas preces, e talvez pela muita repetição esses deuses atenderiam, mas não. É um Deus que se relaciona com a sua criação. É um Deus que está perto daquele que os criou. Ele diz para buscarem a Deus, verso 27, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E ele vai citar 2 filósofos, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. Isso foi dito por um filósofo chamado Epimênides, há 600 anos de Cristo, e ele escreve para Zeus. O que ele vai fazer, Paulo, como que num quebra-cabeça, pegar aquelas verdades que aqueles homens falavam e encaixá-las no lugar correto. Veja que exemplo de evangelização. Você, às vezes, numa conversa, pessoas vão falar, nossa, mas que época tão injusta, e você vai levar a refletir que Deus não é injusto. Deus é justo. Nós é que somos pecadores e Deus é quem corrige. Por aí você continua e discorre. Vejam que primeiro ponto é sabermos como abordar, da maneira como conversar, não chegarmos agressivamente, mas chamarmos a atenção daqueles que estão nos ouvindo e na sequência expor tão somente o Evangelho. É expor as verdades bíblicas, é isso que Paulo faz de uma maneira simples, mas expõe as verdades bíblicas. O segundo poeta aqui, filósofo que ele cita é Aratus, que existiu 315 a 240 a.C., porque dele também somos geração. Todos esses poetas escreveram a respeito de Zeus, e o que ele faz é pegar tudo isso que eles escreveram a respeito de uma divindade, falando, eles escreveram a respeito de um Deus, mas escreveram a respeito do Deus errado. Isso é correto, encaixando-se a Yahvé, ao Deus da aliança, pois nele vivemos, movemos e existimos. É tão somente por ele que estamos vivos, e também dele somos geração. Deles também somos descendências. Deles fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Imagine a cara daqueles gregos, todos olhando para Paulo, dizendo, todos nós viemos de um único homem, então todos nós somos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. Ele uniformiza a todos, colocam todos debaixo da condição de pecadores, porque abaixo ele vai falar de arrependimento. E quanto que isso se entendida em nossa sociedade, quebraria racismo, quebraria os preconceitos em que existem. Sabemos que somos geração de Deus, vindo todos
de Adão, todos nós criados à imagem e semelhança de Deus, como que nós saberíamos, onde muitos têm preconceito por cor de pele, entendermos que todos nós somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança dele, como que diminuiria essas quantidades de racismo, preconceitos, quando nós vemos em nossos meios. Isso é um ponto para a gente pensar também. E ele vai, então, na sequência, meus irmãos, agora, após apresentar quem é Deus, o Deus Criador, após apresentar o homem, e ele vai, então, após confrontar o politeísmo, apresentando o único Deus verdadeiro, ele vai chegar, então, à conclusão em que ele conclama os homens ao arrependimento, dizendo a partir do verso número 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. Esse Deus que criou todas as coisas, que de um único homem teve toda a descendência, veio de um único homem. Esse homem que caiu e todos então na sequência nascem em pecado, precisam se arrepender. Arrepender-se de seus erros, arrepender-se dos seus pecados. E ele estabeleceu, esse Deus Criador, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Haverá um dia em que o varão perfeito retornará, Cristo Jesus, aplicando a verdadeira justiça, o meio de um varão, como ele coloca aqui, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Para aqueles que não acreditavam em vida após a morte, em ressurreição após a morte, melhor dizendo, a ressurreição após a morte. O que ele diz? Se arrependam e se voltem para esse varão, para Jesus Cristo. Como no verso 18 é dito que ele anunciava nas praças, Jesus Cristo e a ressurreição. É para eles que vocês devem se voltar, porque um dia ele voltará e julgará o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, ele está vivo. O Deus em que vos anuncio, ele é vivo. Ele não é um Deus morto como a imagem de vocês, mas é um Deus que está vivo, que não pode ser representado por imagens, que não pode ser representado por ídolos. E este Deus enviou seu único filho para que morresse numa cruz e ressuscitou dentre os mortos para garantir a vida eterna. Pelo primeiro homem, pelo primeiro Adão entrou o pecado, e pelo segundo Adão o pecado saiu, por assim dizer. Houve a reconciliação do homem com Deus, no intermédio da pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando ouviram sobre a ressurreição, qual que é a reação? Alguns escarneceram, deram risada. Paulo, você está louco? Um homem ressuscitou e é este homem que é o Salvador? Você está louco? Isso é loucura. Uns escarneceram, outros disseram, vamos protelar, vamos deixar um pouquinho para depois. É até bonito isso que você está falando, mas em outra condição, em outra ocasião a gente te ouve. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção, além de todos esses, é que houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. E entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmeres, e com eles outros mais. Não existe neutralidade na pregação do Evangelho. Ou ela salva, ou ela condena. Não existe um momento onde, estou dizendo do Evangelho verdadeiro, não existe um momento onde você, de fato, não anuncia o Evangelho com fidelidade, em que você diz, a minha missão fracassou. Isso não existe.
A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela sempre cumpre o seu papel. Nosso dever tão somente é anunciar. Paulo não ia para Atenas. Deus o colocou ali. Ele não estava nos seus planejamentos, mas estava no planejamento de Deus. E nós vemos que de fato o evangelho foi pregado, foi anunciado, o Deus poderoso foi exaltado, foi mostrado que todos viemos de um único homem, Adão, e ele caiu, há necessidade de arrependimento. E esse homem que deve se arrepender dos seus pecados deve se voltar para esse varão a quem Deus ressuscitou, o seu único filho, Cristo Jesus, que vivo está. E a todos neles que se refugiam também ressuscitarão no juízo final para a vida eterna. Essa foi a mensagem que Paulo pregou, e houve aqueles que ouviram a voz do Senhor, as ovelhas que ouvem a voz do seu mestre. Houve os que escarneceram, houve aqueles que deixam para lá, mas houve aqueles escolhidos que foram alcançados. Aqueles que tiveram o coração moldados pela palavra de Deus. Portanto, não existe neutralidade perante a pregação do Evangelho. E é confiado no poder de Deus que nós devemos fazer. Porque é Ele quem transforma. É Ele quem, de fato, regenera o coração do homem. Dionísio, um membro do conselho, e Dâmaris, e com eles outros mais, alcançados pelo Evangelho, alcançados pela palavra de Deus. Isso nos encoraja a continuar a pregar. Saber que o nosso dever tão somente é anunciar, e quem transforma é o Deus Criador dos céus e da terra. Orar ao nosso Deus, suplicando a Ele direcionamento e agradecendo por este momento de culto. Pai de amor eterno Deus, obrigado, ó Pai, pela mensagem que acabamos de ouvir. Que a Tua palavra, Senhor, faça morada em nossos corações, que possamos compreender as Tuas verdades. E se porventura, ó Pai, algum que nos escuta nesta noite ainda não se voltou para Ti, que possam ter o coração regenerado e se voltar e se arrependerem dos seus pecados, como Paulo anunciou e como nós temos anunciado hoje em nossos dias através da pregação da sua palavra. É necessário arrependimento, é necessário abandonar idolatria, idolatrias externas, idolatrias dos nossos corações, quer seja o desejo de fama, poder, qualquer coisa que tome lugar, o seu lugar, da sua glória em nossos corações, que o Senhor possa tirar, ó Pai, e que Cristo Jesus
reine em nossos corações. Obrigado, ó Pai, pela nossa cidade, pelas famílias das nossas igrejas, por nos suprir, nos proteger até o presente momento. Nos dê, ó Pai, uma boa noite de descanso e ajude-nos, ó Pai, com ousadia a pregar a Tua palavra, a pregar o Teu Evangelho a toda criatura, de uma maneira a expor quem o Senhor é, com fidelidade, baseado na Tua palavra, baseado na doutrina estabelecida, na Tua palavra revelada a nós. Ajude-nos nessa missão e nos dê ousadia, como o apóstolo Paulo teve e foi usado pelo Senhor. No nome santo de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, na sequência, o pastor Edival vai impetrar a bênção e encerraremos então o culto desta noite. Recebei a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o ensino do Santo Espírito, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.